Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, transbordarão de óleo e vinho. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui de volta no canal da Igreja Cristã da Família Guaianazes, o canal Família Guaianazes, nesse momento especial de Deus para nossas vidas, que é o culto no lar. Que bom que estamos juntos, que bom que você está aí. Você pode deixar a sua curtida aí no nosso vídeo, você pode fazer sua inscrição nesse canal. Pois todo domingo estamos aqui nesse tempo especial, todo domingo às 18 horas, às 6 horas da tarde, tendo um tempo separado, não é? Para adorarmos o Senhor, para louvarmos o nome do Senhor, para ouvirmos a sua palavra, para orarmos, para buscarmos a Deus. Enfim, é muito bom que estamos aí, é muito bom que você está conosco. Vamos em frente naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor, alcançando cada lar que nos acompanha aqui nessa programação, neste vídeo. Eu peço que a Tua presença, Senhor, esteja sendo manifestada aqui nesse lugar onde eu estou agora gravando esse vídeo. E também, Senhor, seja transmitido através do Teu Espírito Santo na vida, no lugar, no lar, na situação e condição que cada um dos Seus filhos se encontram agora, Pai. Em nome de Jesus, que venha a Tua bênção, que venha o Teu poder, que possamos ter um tempo aqui separado para a glória do Teu nome, onde estaremos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Continua nos edificando e mais uma vez juntos possamos adorar e entregar ao Senhor aquilo que o Senhor é digno de receber. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus através das canções, através dos cânticos. Vamos aí estar inteirados naquilo que Deus tem para nós aqui nessa semana como igreja. E voltamos daqui a pouco. Que Deus abençoe. Até mais. Esperamos em Ti, Senhor. Oh, Senhor, confiamos em Ti, Deus. Novas forças o Senhor tem para nós. Novas forças que esperam no Senhor, as que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Novas forças que esperam no Senhor, as que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Meu Deus, pra sempre reina, nos dá esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa. Os fracos é o defensor, consolo em toda dor. Nos faz subir e voar como águia. Novas forças que esperam no Senhor, as que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Novas forças que esperam no Senhor, as que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Meu Deus, pra sempre reina, nos dá esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não
fracos é o defensor, consolo em toda dor, nos faz subir e voar como Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa. Dos fracos é o defensor, consolo em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Paz do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Atos, capítulo 20, que fala ali de Paulo, quando ele se despede dos anciãos e dos discípulos ali de Éfeso. Então, ele está ali exortando os irmãos, relembrando os irmãos de tudo aquilo que ele já havia ensinado para eles, tudo aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles, que eles não se esquecessem e que eles ficassem atentos, porque depois que Paulo saísse de lá, alguns poderiam se perder com outras doutrinas, com a distorção da doutrina que Paulo havia ensinado. E o que me chama a atenção é que ele chama os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja, para poder orientá-los e falar: olha, prestem bem atenção naquilo que foi ensinado para vocês. E nós, a condição de ensinar não vem somente do líder, do ministro. Isso serve para todos nós, que nós somos ensinados. A Igreja Cristã da Família, graças a Deus, a gente encontra essa condição de ensino, então todos nós somos ensinados. Então também me chamou a atenção que aqui ele fala assim: por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disto, noite e dia, com lágrimas, com súplicas. Eu me entristeci até, vamos dizer, com tudo isso que poderia acontecer. E aí ele continua aqui: agora eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança dentre todos os que são santificados. Não cobiceis a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é dar do que receber. Então ele está exortando ali também essa parte do cuidado, com os necessitados. E é bem aquilo que nós estamos passando agora, irmãos, com a dificuldade de alguns, que a gente não venha se esquecer de ajudar. E essa ajuda pode chegar também não só com uma cesta básica, com os itens do amor que você recebe aí para poder doar para a igreja, para abençoar alguns irmãos, mas também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, que você se lembre daquilo que foi ensinado, no decorrer aí da sua vida, aquilo que nós estamos passando agora, irmãos, com a dificuldade de alguns, que a gente não venha se esquecer de ajudar. E essa ajuda pode chegar também não só com uma cesta básica, com os itens do amor que você recebe aí para poder doar para a igreja, para abençoar alguns irmãos, mas também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, você se lembre daquilo que foi ensinado, no decorrer aí da sua vida com Cristo, e que você possa nesse momento, eu sei que tão difícil, mas ajudar e continuar honrando a igreja, honrando a palavra de Deus, honrando os irmãos que necessitam aí, tá bom? Então, eu queria orar com vocês nesse sentido.
Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, os teus servos, não somente aqueles que são dizimistas e ofertantes, mas aqueles também que estão passando por dificuldades agora, Senhor. Que o Senhor possa prover, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar o escape a cada um, Pai. A cada um que necessita, a cada um que está com dificuldades, e que nós possamos entender, Senhor, que somos uma igreja, somos um corpo, uns cuidando dos outros, e que seja assim, para a glória e honra do Teu nome. Entregamos ao Senhor aquilo que temos, e que tudo vem do Senhor, e que possa voltar para o Senhor, para que a Tua igreja cresça e seja abençoada hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. De conquista, um som de multiplicação. É isso aí, estamos de volta. Lembrando aí que amanhã é um dia especial, é o dia 1º de junho, é o dia que nós como igreja separamos e declaramos aí que é o dia da boa notícia, não é? Então você que acompanhou essa semana passada o devocional, fizemos no canal do Instagram às 18 horas, você recebeu aí também, não é? Eu acredito, essa condição, esse alimento para se preparar para o dia de amanhã, onde nós vamos aí estar encontrando com alguma pessoa, mandando uma mensagem, fazendo algo e levando a boa notícia para essa pessoa que é o alvo do amor de Deus. Nesse tempo de tanta angústia, de tanta luta, nesse tempo de tanta destruição, de tanta má notícia, nós temos aí a oportunidade de declarar a palavra de Deus para essas vidas. A palavra de Deus é uma boa notícia. Vamos ficar aqui com um vídeo sobre esse movimento e voltamos daqui a pouco. Eu quero te fazer um belo desafio. Primeiro, que você creia que Deus te chamou, que você é filha, filho dele, que você vai ser usado. Segundo, que você acredite no que nós estamos falando como igreja, que é hora de pregar, é hora de anunciar o evangelho, é hora de declarar que Deus é Deus. Não tenha medo do que está do outro lado, porque é maior aquele que está com você. Nós queremos em 2 semanas, até o dia 1º de junho, mobilizar toda a nossa igreja. Todos vocês estão ouvindo, para falar com alguém, escolher um, orar por ela, clamar por ela e falar uma palavra de Deus e se comprometer com o estudo da palavra, porque as casas precisam ser alcançadas. As casas estão fechadas, mas o Senhor está abrindo pelo poder dele. Há uma autoridade espiritual nessa hora. Faz muitos anos que eu aprendi por que evangelho é boas novas. É porque não é bom apenas bom para quem fala, é melhor ainda para quem recebe. O segredo de dar uma boa notícia é que temos que sentir que ela é boa para o outro e não uma obrigação ou oportunidade só para nós. Assim, o segredo dessa campanha é você entender que realmente tem algo que seus amigos e familiares precisam, ainda que eles não saibam ou acreditem. E qual será então esta boa notícia? Vamos usar o exemplo de Saulo de Tarso. Nessa história bíblica, a boa notícia foi dada por Ananias, que não queria dar muito não. E não foi Jesus te ama ou Deus me disse que você é um vaso escolhido. A boa notícia foi: Jesus me enviou aqui para que você veja. E Paulo, que ainda era Saulo, estava cego há 3 dias sem comer e nem beber. Este é o poder da boa notícia, dar vista a um cego, anunciar a cura. Nestes dias, todos estão como Saulo, trancados em casa e cegos quanto ao futuro. Se você descobrisse um remédio 100% eficaz contra o coronavírus, como daria esta notícia? Com medo do que os outros iriam pensar? Ou sairia anunciando pelos telhados? Pois eu descobri que as boas novas do Evangelho funcionam exatamente assim.
Hoje também, muitas pessoas que jamais aceitariam uma palavra sua, fechada em seus raciocínios e atividades, estão agora paradas e pensando, só Deus mesmo. É nesta hora que você, como Ananias, vai aparecer para trazer um consolo e resposta para o momento dela. Não é seu papel falar de condenação e ira. Você irá trazer uma resposta, uma boa notícia. Eu já passei por isso muitas vezes, medo em falar. Mas agora, depois de ter evangelizado muitas pessoas através do sal, aprendi que no final é eles que vão te agradecer por ter gasto este tempo em amar a vida deles e se preocupar em apoiar e ajudar. Então, deixe o Espírito Santo te usar hoje para dar uma boa notícia a muitos de seus amigos com toda a autoridade e fé. Eu estou aqui para te apoiar agora e depois com aqueles que quiserem continuar a vir mais boas notícias de você. Hashtag Dia da Boa Notícia. Eu vou dar. A paz do Senhor a todos. Este é o nosso momento de intercessão e oração. Eu gostaria de orar por todos os irmãos que estão ansiosos, muitos com tristeza, com depressão batendo, com inseguranças às vezes da vida, das coisas que vai acontecer ou que não vai. Porém, nós devemos olhar para Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, acreditar nas promessas de Deus, acreditar no que Deus nos prometeu. Salmo 116, a nossa salvação vem do Senhor. Nós devemos confiar nele, devemos acreditar nele. A nossa esperança não tem que estar em homens, a nossa esperança tem que estar em Deus. Nós devemos confiar plenamente em Deus, acreditar em Deus, acreditar nele, que o amanhã pertence a ele, pertence nele está todo o domínio, toda a honra, toda a glória e o poder vem de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, eu oro por todos, meu Pai, Senhor, que estão ansiosos, Senhor Deus, com depressão, meu Pai, com tristeza, meu Pai, com incertezas daquilo que vai acontecer amanhã, Senhor Deus, com coisa que não sabe, meu Pai. Senhor Deus, que a sua paz, meu Pai, a sua paz, a sua tranquilidade esteja sobre a casa de cada um dos meus irmãos, Pai. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor desça a paz, meu Pai, Senhor Deus, a tranquilidade, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, que eles tenham fé, meu Pai, para acreditar cada vez mais nas suas promessas, meu Pai. Que os dias difíceis, Senhor Deus, os dias ruins, Senhor Deus, são só momentos, Pai. Que o Senhor é que está no controle de todas as coisas, meu Pai. Pois até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor está nos protegendo. Até aqui, Senhor Deus, é a sua mão que nos está nos sustentando, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo, meu Pai, porque é o Senhor que nos está nos fortalecendo. É a sua força que está em nós, meu Pai. É o teu Espírito Santo, meu Pai, Senhor Deus, que nos está nos guiando, meu Pai. Que estamos ficando firmes, Senhor Deus, acreditando, meu Pai, que o Senhor está acima de tudo e de todos, meu Pai. Que o Senhor está acima dos homens, meu Pai. Que o Senhor é maior, Senhor Deus, do que pensamos ou imaginamos, Pai. O Senhor é grandíssimo, Senhor Deus. O Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é exaltado, meu Pai. Santo é o Senhor, meu Pai, que nos guarda, Senhor Deus. Santo é o Senhor que guarda os seus filhos, meu Pai, que guarda aqueles que confiam no Senhor, que acreditam no Senhor, meu Pai. Que tenha confiança, Senhor Deus, que o amanhã está nas suas mãos, Senhor Deus. Não temeremos, Senhor Deus, nenhum mal, Senhor Deus. Não temeremos os homens, meu Pai, mas temeremos ao Senhor que fez os céus e a terra, ao Senhor que tudo fez, ao Senhor que tudo formou, ao Senhor que tudo, meu Pai, toda a direção está nas suas mãos, Senhor. O Senhor tem o poder, meu Pai. Senhor Deus, cremos nesse Deus que fez os céus e a terra, nesse Deus que é poderoso, que enviou o seu Filho único, Jesus
Jesus Cristo, Pai. Cremos no Senhor, Pai. Senhor Jesus Cristo, que toda depressão, Senhor Deus, todo desânimo, toda ansiedade caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nada é maior que o nome de Jesus Cristo. Nada é maior do que o Senhor, Pai. Senhor Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. A nossa confiança está no Senhor, meu Pai. Esperamos no Senhor. Deus, abençoa, meu Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor Deus. Fé, Senhor Deus, e acreditar, Senhor Deus, que tudo isso vai passar, meu Pai, que um dia, meu Pai, estaremos de novo, Senhor Jesus Cristo, reunidos na sua casa, com ação de graças, glorificando o Senhor e exaltando pelo livramento e a salvação que o Senhor nos dá, Pai. Graças, Senhor Jesus Cristo, ao teu santo e poderoso nome, que nos tem protegido em meio a esses dias, que nos tem nos guardado, Senhor. Força, Senhor Deus, meu Pai, sobre nós, Senhor, a tua força em nós, meu Pai, a nossa confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, exaltamos o teu nome, Pai. Levantamos um altar de adoração a ti, Jesus, e declaramos que tu és o amado do nosso coração, o desejado das nações, Jesus. Seja exaltado nesse momento, Pai, por cada pessoa que adora o teu nome. Todo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Tu eres santo. Tu eres santo. Não há outro como tu. Não há outro.
22:3 fala que quando adoramos, nós levantamos um trono ao Senhor. Senhor, toma o teu lugar em nossa casa, ora Jesus, vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar na nossa casa, ora Jesus. Toma o teu lugar no nosso coração, Jesus. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Pai. Tu fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Oh, cuán lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor, amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome
autoridade está sobre o nome de Jesus. Todo poder está sobre o teu nome, Jesus. Exaltamos o teu nome, Jesus, e agradecemos, porque o mais alto preço tu pagaste por nós, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Glória a Deus, que Deus te use, que Deus te levante nessa geração para ser realmente aí um profeta, um declarador de palavras boas, de boas notícias, em nome de Jesus. E no momento da palavra de Deus agora, é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Agora é hora de nos colocarmos diante do Senhor para ouvir a sua palavra, como nós dizemos, não é? É o momento da palavra de Deus. Que os meus pés estejam em tua casa. E a palavra que vamos compartilhar hoje está escrita no livro do Provérbios, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. As nossas palavras têm poder de curar ou de ferir. Por isso devemos reconhecer a responsabilidade em tudo o que nós falamos. Não podemos usar as palavras de qualquer maneira. E de acordo com a Bíblia, nós lemos aqui, o justo e o ímpio se distinguem não só pelas coisas que fazem, né? Não só pelo seu caráter, não só pela sua atitude, mas também pela forma de falar. Olha aí que interessante. Diz lá, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos, na boca daqueles que não querem saber das coisas de Deus, na boca dos perversos mora a violência. E olha só, né, que diferença, né? Da boca do justo jorra a vida, ou seja, palavras que vivificam, palavras que são vida, que comunicam a vida espiritual e até mesmo vida emocional. Assim é a boca do justo. Mas por outro lado, o ímpio flui de palavras violentas. Da boca do ímpio flui palavras de violência, palavras que ferem, palavras que matam. E de acordo com esse texto, podemos entender violência não somente como uma violência física, mas também com a violência verbal. Há um poder de violência verbal nas nossas palavras, não é? E pior ainda, que esse é um comportamento característico do ímpio, do perverso, como nós lemos aqui, conforme Provérbios capítulo 10, versículo 11. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Palavras podem ferir ou as palavras podem também curar. Provérbios capítulo 12, versículo 18. O livro de Provérbios é cheio dessa sabedoria com relação a tomarmos cuidado, nos responsabilizarmos sobre aquilo que dissemos. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz: alguém há cuja tagarelice, olha aí, é como pontos de espada, né? As coisas que muito falam, o tagarela é aquele que fala demais, não é? Aqui está dizendo assim que alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha aqui a comparação, né? Aquela pessoa que fala demais e fala o que não deveria, né? E usa palavras violentas. A sua palavra, a sua tagarelice, dá até para enrolar a língua aqui, né? Tagarelice é como pontas de espada, ferem, mas na língua dos sábios, a medicina. A língua dos sábios cura. A palavra pode curar ou pode
ferir. Nossas palavras possuem um poder muito maior até do que podemos medir, muito maior até do que podemos imaginar. Elas podem produzir vida, como elas podem também produzir morte. Olha o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha aí, existe um poder sim declarado aqui na palavra de Deus, Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu posso declarar morte sobre situações, ou eu posso declarar vida sobre situações, de acordo com as palavras, né? O problema está na minha palavra, naquilo que eu falo. Por isso aqui o órgão, a língua, né? Esse órgão é aqui representado pelas palavras que eu posso declarar, que podem decretar vida ou podem decretar morte sobre situações, sobre circunstâncias, sobre pessoas, claro, às quais eu me relaciono. Então precisamos tomar cuidado com a forma de falarmos, pois a maneira errada de falar trará dano. E esse dano não é só para quem está ouvindo, mas também para mim. Esse dano também me atinge. O livro de Provérbios mostra aí que guardar a boca, ou seja, tomar cuidado com as palavras, é conservar a alma. Por outro lado, o muito abrir dos lábios, a tagarelice, falar demais, pode trazer ruína para quem fala. Provérbios 13 agora, olha lá, acompanhe comigo. Provérbios 13, versículo 2 e 3, diz assim, ó: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Olha aí, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Já viu aquele ditado que diz, ó, você perdeu a oportunidade de ficar calado? Pois é, às vezes é assim mesmo, né? Nem sempre precisamos falar. Às vezes o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Falar com o coração irado, por exemplo, nunca fará bem a ninguém, nem ao que fala e nem ao que ouve. Já viu aquilo, você naquele momento de tensão? Acho que ninguém passou isso, né? Por aí. Acho que dessas pessoas que estão acompanhando aqui o vídeo, ninguém deve ter passado por isso. Na hora da raiva, falar o que não devia, né? Naquela tensão, querendo ali expressar, e irado, com o coração irado, dizer coisas que depois se arrependeu. Puxa, exagerei. Não poderia ter falado isso. Não deveria ter falado isso com meu chefe, não deveria falar isso com minha esposa, não deveria ter falado isso com meu filho, mas eu estava com raiva. E aí falei. Falei na hora da raiva aquilo que não deveria falar. Pois é, isso acontece sim, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você já. Na hora das emoções alteradas, devemos então reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí sim é inteligente conversar, falar, expressar, até expressar as coisas do coração, tendo você razão ou não, muito menos quando não tem razão, não é? Mas todo mundo acha que tem razão na hora de falar e fala demais. E é pior ainda se você estiver irado. Pior ainda se você estiver destilando ali raiva sobre a situação, sobre a pessoa, ira. É melhor, nesses momentos, ficar calado. Provérbios capítulo 17, versículo 27 diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Onde estão esses homens e mulheres inteligentes que buscam a serenidade, na hora de falar alguma coisa e procuram reter as suas palavras quando estão irados? Provérbios 15, 23 diz assim: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Olha aí, ó, o homem se alegra em dar a resposta adequada, não é? E a palavra ao seu tempo, quão boa é. Quando nós falamos uma coisa que realmente produziu fruto, falamos uma coisa que realmente foi boa, nós até nos sentimos satisfeitos. Quando temos uma resposta boa, um conselho bom, quando temos uma palavra de bênção para declarar sobre as vidas das pessoas, com certeza
nós conseguimos nos alegrar com isso, né? Ficamos bem por isso. Agora eu quero saber um peso que vem na consciência, é quando você percebe que falou demais, que não deveria ter falado aquilo. Isso é terrível. A palavra ao seu tempo, quão boa é. Consequências da nossa forma de falar. Podemos destruir ou podemos edificar através das nossas palavras. A maneira de falarmos, que adotarmos, produzirá consequências. A maneira que nós falamos e aquilo como dirigimos uma conversa, uma situação ou palavras que declaramos, com certeza vai produzir consequências boas ou consequências ruins. Pensando nisso, é melhor refletirmos mais sobre a forma correta de falar e assim melhorarmos muito mais os nossos relacionamentos. Quanto mais refletirmos nessa responsabilidade que temos, daquilo que falamos, daquilo que proferimos, das palavras que declaramos, melhor nós vamos andar nos nossos relacionamentos. Acontece com marido e mulher, acontece com pai e filho, acontece com amigos, acontece no ambiente de trabalho, não é? Na condição das relações entre amigos ou entre chefes, companheiros de trabalho ou chefe e empregados. Pensarmos naquilo que falamos, conversarmos mesmo de maneira responsável. Provérbios 15, versículo 1 diz assim, olha lá: a resposta branda desvia o furor. Uma resposta brava, eu quero pegar você agora, você, vem aqui, vamos conversar que eu quero ver, você vai dar essa explicação, cheio de ira, e o outro camarada fala com toda mansidão, né, e responde com mansidão, fala, não, por favor, ok, vamos conversar sim, eu quero conversar com você. Talvez eu esteja errado, talvez seja você que esteja certo, eu quero conversar, vamos conversar. Aquilo desvia, a Bíblia fala aqui, o furor, desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. É aquele velho velho ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam, não é? Então, um que não quer, ele usa de sabedoria, às vezes naquela situação e traz uma resposta branda. E o furor, então. Agora, se um fala uma coisa, o outro fala duas, o outro vem e fala quatro, o outro vem e fala 8, com certeza a ira vai prevalecer e essa conversa não vai dar certo, vai dar bem, essa conversa não vai ser boa. E aqui, nós temos dois exemplos aqui, um do Velho Testamento, aliás, dois exemplos do Velho Testamento e um do Novo Testamento, conforme a palavra de Deus, que ilustram bem como que acontece isso, como que a consequência de uma situação vai de acordo muitas vezes com a maneira que a gente declara, responde, com a maneira que a gente lida com as palavras que nós declaramos. Por exemplo, abra a tua Bíblia aí, se você quiser me acompanhar, no livro dos Juízes, no capítulo 8, vamos ver ali a partir do versículo 1, o exemplo de Gideão, e depois vamos ver o exemplo de um outro juiz chamado Jefté. Primeiro Gideão, logo depois que Gideão vence os midianitas e traz livramento sobre Israel, os homens da tribo de Efraim reclamam com ele porque não foram convocados para a guerra. Então os irmãos da tribo de Efraim chegam para Gideão e reclamam para ele: por que você não nos chamou para essa guerra? Mas Gideão dá uma resposta para esses homens e abranda aquela ira. Vamos ver aqui, versículo 1, Juízes capítulo 8, versículo 1 em diante, vamos ver. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Olha só o que a Bíblia diz aí. Eles foram para cima de Gideão e foram requerer ali, dá uma resposta aí, cara. Por que você nos chamou a gente para essa guerra aí? Por que você não nos convocou? Tem alguma coisa contra mim? Mas de uma maneira bem forte mesmo. A Bíblia mesmo diz aqui. Versículo 2, fala lá: porém ele lhes disse:
que mais fiz eu agora do que vocês? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando ele falou esta palavra. Gideão foi um juiz. No tempo dos juízes, Deus levantava um homem para liderar aquele povo. Gideão era da tribo de Manassés. Ele foi um juiz levantado nessa época dos juízes, né, em Israel. E a Bíblia fala que depois de seu chamado, em sua primeira investida contra os inimigos, Gideão junta ali 32 mil guerreiros. Falamos um pouco sobre isso aqui há uns vídeos atrás, né? Não sei se você está lembrado. 32 mil guerreiros. Acontece que somente 300 são usados nessa primeira batalha, pois Deus não queria que Israel se ensoberbecesse e dissesse no seu coração que foi pela sua própria força, pela força daquele grande exército, 32 mil guerreiros, não é pouco, não é? Que eles conseguiriam a vitória. Então Deus faz uma peneira ali e ficam somente 300, os 300 famosos aí de Gideão. Acontece então que a tribo de Efraim, depois da primeira vitória, reclama com Gideão, acusando Gideão de não ter convocado essa tribo para a batalha, né? O famoso: você não me convidou para essa festa, você não me convidou para esse churrasco aí, convidou todos da família e não me convidou. Conhece essa história? Se podemos então comparar assim, né? Mas aqui a tribo de Efraim estava reclamando com Gideão por não ter sido convocada para essa batalha. Acontece que Gideão tinha seguido a orientação de Deus, né? Naquela peneira lá. Logo, ele tinha razão do seu lado. E muito mais ainda, ele tinha Deus do seu lado. Foi Deus que orientou ele assim. E ele poderia responder então para aquela tribo: não chamei mesmo, não chamei. E quer saber? Reclama com Deus. Reclama com Deus, porque foi ele que dirigiu assim, né? Poderia ou não poderia? Logicamente que essa palavra ia dar uma outra direção para aquela conversa. Muito pelo contrário, Gideão responde para aqueles homens de maneira mansa e humilde, colocando mais luz nos valores daqueles homens, naquilo que eles tinham feito. Vocês contribuíram muito mais do que eu nessa batalha. O que os rabiscos de Efraim são muito mais significativos do que a obra da minha casa, né? Do que a obra que eu fiz. E citando os reis, que se você acompanhar aí um capítulo, no final do capítulo anterior, os reis que eles dominaram lá, os reis dos Amonitas, que eles tomaram ali e contribuíram também para a festa. Depois daquela, mesmo assim ainda, foram reclamar com Gideão. Gideão responde com sabedoria, Gideão responde com diplomacia, com humildade até, não é? Falando: olha, que é isso, vocês estão reclamando que eu convidei vocês são muito melhor do que eu, não, vocês fizeram coisas muito melhores do que a minha batalha nem se compara. O rabisco que vocês fizeram lá, nossa, é uma obra de arte comparado ao que eu fiz. Deu para entender, queridos? Bom, é assim. Em outra ocasião, um outro juiz chamado Jefté teve que lidar com a mesma atitude dos eframitas, né? Porém, a sua maneira de falar com eles e lidar com a questão foi bem diferente da de Gideão. E o resultado? Uma tragédia nacional, uma guerra civil que custou a morte de mais de 40 mil pessoas. Acompanhe comigo, abra tua Bíblia aí, livro de Juízes, capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim: então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos então ao fogo a tua casa e você junto. Então, olha aí, a mesma tribo, né, falando agora para outro juiz, aquele era Gideão, agora Jefté, quase a mesma conversa. Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livraste de sua mão. E vendo que não me livráveis,
arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? Vocês não fizeram nada. Eu chamei, vocês não vieram, aí eu esperava que vocês iriam me ajudar, vocês não me ajudaram. Aí eu fui lá, arrisquei a minha vida, fui sozinho, e ai de mim se não fosse lá. Agora vocês vêm ainda falar assim, olha, a resposta é diferente, né? Olha aqui como foi a resposta de Jefté. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, Jefté era da tribo de Gileade, e combateu contra Efraim, foi para cima. Ah, você vem reclamar aqui, ó, pá, foi lá e revidou aquela reclamação de maneira assim violenta também. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe, fugitivos sois de Efraim, vós gidealitas, que habitais entre Efraim e Manassés. Virou-se ali um ditado popular. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. É importante lembrar aqui que a tribo de Efraim e a tribo de Gileade eram da mesma família. A família ali de Israel eram irmãos, eram do mesmo povo. Mas ali uma tribo e outra acabaram entrando em guerra. Por quê? Por causa de uma conversa mal definida. Porque tomaram os gileaditas, os efraimitas, as vales do Jordão, e sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia, deixe-me passar, então os gileaditas perguntavam, és tu efraimita? E dizendo ele, não. Então lhe diziam, dize pois, Shibolete. Interessante essa palavra aqui, né? Interessante essa passagem aqui. Olha lá, eles faziam um teste com a pessoa. Dize pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete. Porque não podia pronunciar bem, por causa ali da condição, né, de sotaque, né, não conseguia falar como deveria a pronúncia para a palavra, e pela palavra a pessoa acabava se condenando, não é? Não podia pronunciar bem, então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil, olha aí. Uma guerra nacional aí, uma guerra civil, né, entre dos da mesma nação, por causa de uma conversa que não foi bem conduzida, porque faltou humildade, porque faltou mansidão, e a resposta dura suscita a ira, assim diz aqui a palavra do Senhor. É importante isso, e muito certo, e muito verdadeiro. Jefté, esse outro juiz de Israel, de modo contrário ao modo de Gideão, não lidou bem com a tribo de Efraim. Diga-se aqui de passagem, né, que parecia que estavam sempre procurando um motivo para contender contra os juízes aí, né? O partido deles nunca estava satisfeito. E Jefté também, esse juiz é conhecido pelo seu voto trágico. Parece que Jefté não sabia muito bem mesmo lidar com as palavras, não é? Com a própria palavra de sua boca, ele faz um voto. Antes dessa situação aqui, no capítulo 11, no final do capítulo 11, você pode ali acompanhar, ele faz um voto com Deus, e a palavra também fala para nós tomarmos cuidado com os votos, com as promessas que nós fazemos para Deus. É melhor votar e cumprir, aliás, é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E Jefté, ele faz uma promessa para Deus, que se Deus desse vitória para ele, não precisava disso, né? Mas se Deus desse vitória para ele, assim que ele chegasse na terra dele, né, na casa dele, a primeira coisa que ele visse, ele ia entregar a Deus. E mal sabia ele que a primeira coisa que ele viu foi a sua própria filha. E fala lá a Bíblia de ele ia entregar a Deus em holocaustos. Aí é uma certa divisão, alguns acham que ele realmente teve que sacrificar a filha, mas como sacrifício humano não era aceitável, né, diante de Deus, e ele era um juiz de Deus ali, alguns ali acham então que esse voto que ele fez foi separar a filha dele, para que a filha dele não se casasse e não tivesse filhos, e nessa época havia uma grande desonra para a mulher que não gerasse filhos, e aquilo foi muito triste para ela. Enfim, seja lá o que for, Jefté fez um voto precipitado com a sua palavra, né, e teve que depois que pagar esse voto. Nós temos que nos responsabilizar com as palavras que saem da nossa boca.
Gideão, com sabedoria, ele consegue abrandar o coração dos eframitas e evitou derramamento de sangue. Por outro lado, Jefté se viu ali na obrigação de sustentar o seu direito. Olha, eu tenho razão, porque vocês não vieram me ajudar, e é assim, eu vou para cima. E causou um grande banho de sangue na história de Israel. Esses são aí dois exemplos que nós vemos no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também fala muito sobre a boca e sobre o poder das palavras. O livro de Tiago, se você ver, ele separa um capítulo inteiro falando sobre a língua, né, do como a língua pode inflamar, poderosa, um pequeno membro, mas pode controlar todo o corpo, né? Então vamos tomar cuidado então com as nossas palavras. Mas aqui nós vamos falar sobre o exemplo de contenda que houve também entre Barnabé e Paulo, que eram dois grandes apóstolos dos gentios, que tinham uma grande parceria. Logo que Saulo se converte, falamos um pouco essa semana sobre isso, numa das lives aí, não me lembro mais qual, mas a Bíblia conta ali, continuando a história, que Barnabé praticamente adota Saulo, que tinha ali as suas desconfianças, as pessoas desconfiavam, né? Ele perseguia todo mundo. Barnabé praticamente adota Saulo como um filho espiritual e cuida de Saulo, discipula Saulo, anda com Saulo. E ali a Bíblia conta a história dos dois que saíram muitas vezes em missões e fizeram grandes coisas. A obra do Senhor foi realizada através daquele relacionamento. Mas olha só o que diz aqui no livro de Atos, no capítulo 15, a partir do versículo 35. Se você quiser aí, acompanha aí na sua Bíblia, Atos capítulo 15, versículo 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, essa era a rotina deles, né? Os dois juntos ali, como companheiros, pregando a palavra de Deus. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, aí um terceiro personagem aí, João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então ali teve uma circunstância, uma situação que o João Marcos que desistiu de estar junto com Paulo e junto com Barnabé. Tive um momento lá na vida dele, alguns historiadores falam aí talvez mais novinho, né? Não tinha muita a responsabilidade, que o Barnabé não aguentou, amarelou e voltou, deixou os dois lá, deixou Barnabé e Paulo na mão, digamos assim, né? E agora aqui então, Paulo falou, não vai não, deixou a gente aquele tempo lá, não vai não concordo com isso. Barnabé, que também era tio de João Marcos, não, vamos levar ele sim, vamos levar o menino não tem jeito, não tem, não vou, não vai. E nessa condição e nessa contenda, olha lá o que disse no versículo 39, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então, olha que terrível aí. Uma desavença, né? Uma divergência de opinião. E os dois não conseguiram conversar, não conseguiram entrar no acordo. E, infelizmente, os dois se separaram. E depois dessa passagem, nós não ouvimos mais falar de Barnabé. Paulo continua sozinho, continua em frente. Só mais adiante, sabemos ali na carta que Paulo envia a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, nós vamos ver ali que ele então chama esse mesmo João Marcos, de prezado para ele, né? Traze Marcos contigo, ele é muito útil para o meu ministério. Passou-se o tempo, a divergência entre Paulo e Barnabé separaram eles, mas depois no final Marcos ainda ficou como amigo de Paulo. O que precisa
precisava então? Precisava ter uma conversa melhor, precisava ter um entendimento, né? Com respeito, respeitando as opiniões. Estou falando aqui de 2 homens de Deus, 2 apóstolos, mas isso pode acontecer às vezes dentro da nossa casa. Isso pode acontecer dentro da igreja, nos dias de hoje, entre irmãos. Esses dias de quarentena, né, e isolamento, as pessoas ficam brincando aí, falando que não está acontecendo as coisas muito fora de casa, está acontecendo muito dentro, né, do marido e a mulher não se entenderem, brigarem. Isso de forma até de brincadeira que as pessoas falam, mas é muito sério. É muito sério, precisamos tomar cuidado nos relacionamentos. Não rompermos relacionamentos, muito menos por causa de palavras mal resolvidas, palavras mal declaradas. Isso é terrível, isso é terrível. Precisamos aprender e tomar a responsabilidade sobre as nossas palavras. Tomar a responsabilidade sobre aquilo que nós dizemos, né? E ser responsáveis com aquilo que dissemos. Tomar cuidado com aquilo que dissemos. Que o Senhor nos dê graça e nos ensine a nos comunicar com o nosso próximo segundo o seu coração, segundo os princípios da sua palavra. Que possamos aprender a nos responsabilizar pelas palavras que dizemos, porque nossas palavras têm muito poder. Estou dizendo aqui não só num sentido assim de ser palavra positiva para as coisas darem certo. Não é só isso. Pela minha palavra eu posso abençoar, ou eu posso amaldiçoar. Pela minha palavra eu posso construir, ou eu posso destruir. Eu posso violentar, ou eu posso curar. A palavra é algo muito importante. Estamos meditando nisso nesse dia e nesse tempo, e nos preparando para sermos realmente vasos na mão de Deus e podermos realmente falar palavras que sejam edificantes, que curam e não que destruam. Não sejam palavras torpes que saiam da nossa boca, mas palavras abençoadoras, palavras que vão fazer bem para aqueles que a ouvem. Amém? Queria terminar aqui declarando no capítulo no Evangelho de Mateus, aliás, no capítulo 12, a partir do versículo 36 e 37, que diz assim: mas eu digo que no dia de juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras serão condenados. Aqui é a palavra de Jesus declarando para nós esse alerta. Cuidado, porque haverá um dia em que todas as palavras serão medidas. E com certeza, porque essas palavras elas têm a sua consequência. Inclusive no Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aí que maravilha! Pela boca, por aquilo que nós dissemos, nós podemos ser salvos. Eu queria que você meditasse nessa palavra, querido, nesse dia, nesse domingo especial que Deus hoje aqui preparou para nós. E depois que meditarmos aqui também, meditando aqui nesse ensinamento do Senhor para nossas vidas, que você pudesse fazer uma oração junto comigo. Vamos orar, vamos declarar a bênção do Senhor sobre nossa boca, sobre as palavras que saírem da nossa boca, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nesse momento, Pai, em que nós estamos diante do Senhor, em que declaramos aqui a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é poderosa, muito mais ainda, Senhor, nós podemos entender isso. Pela Tua palavra que foram criados os céus e a terra. Ah, Pai, o Senhor também nos ensina que o Senhor Jesus é o Verbo. O Verbo é a palavra. O Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Graças a Deus te dou, Senhor, por esse entendimento, por esse ensinamento que poderá salvar as nossas vidas. Oh Deus, eu te peço que o Senhor envolva a cada um dos seus filhos nesse momento que oram junto comigo,
para que possamos, Senhor, aprender a nos responsabilizar pelas nossas palavras. Deus, e também o Senhor dê a condição para que aquele que ainda não te confessou como Senhor e Salvador, aquele Deus que crê no coração, mas que ainda não tinha esse entendimento que pela palavra da sua boca o poder poderia ser liberado e ele poderia ser alcançado pela salvação. Senhor, que essa vida, Deus, agora possa confessar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Possa declarar pela sua boca e com as suas palavras que Jesus Cristo é o seu Senhor. Através, Deus, da fé que vem no coração, o Senhor possa dar essa condição a todos nós. Que possamos aprender a lidar também uns com os outros, nas conversas, no que dissermos. Oh Deus, naquilo que declararmos. E aprender, Deus, a viver o melhor que o Senhor tem para nós nessa terra. Aprender, Deus, a ser responsáveis por aquilo que dissemos. Viver, Senhor, o teu propósito. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos seus filhos. Declaro sobre cada um a sua unção. Oh Deus, eu lembro agora da palavra que fala sobre Isaías, que o Senhor, ó Deus, envia anjos ali e aquele anjo tira uma brasa do altar com uma tenaz, tira aquela brasa e toca na boca de Isaías, e ali em diante declara que os pecados dele estão purificados, que ele está perdoado. Senhor, oh Deus, faz essa obra agora na vida de cada um dos seus filhos. Toca com o teu poder, com o teu fogo, e purifica a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras, sejam dirigidas pelo Senhor, sejam boas para aqueles que amam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Como é bom entendermos o que Deus tem para a nossa vida e seguirmos nesse propósito. Ficamos por aqui. Eu quero lembrar você que amanhã às 20 horas teremos live no canal do Instagram, em conjunto ali, sincronizado também com o Facebook. Vamos fazer isso aí porque alguns irmãos não têm acesso ao Instagram, tem a Facebook, não tem acesso ao Facebook, tem acesso ao Instagram. Vamos fazer então a live no Instagram e no Facebook. No YouTube não conseguimos ainda, não temos seguidores suficientes, né? Precisamos de 1000 seguidores aí no Facebook para podermos então transmitir ao vivo. Então vamos ficando aí com o Instagram e vamos ficando aí com o Facebook e o YouTube no futuro, quem sabe. Faça sua inscrição aí no canal, né, para nos ajudar aí a crescermos, alcançando aí 1000 pessoas inscritas no canal do YouTube. Podemos também fazer live no YouTube. Amém? Então amanhã live às 20 horas. Quarta-feira também às 20 horas, a live no Facebook, o nosso tempo aí de oração, do culto de oração. E próximo domingo estamos de volta. Temos algumas promessas aí. Em breve tudo volta ao normal. Em nome de Jesus, né? Isso vai passar. Vamos poder estar reunidos novamente aí no templo, né? Como é o normal. Mas até lá vamos aí caminhando nesse propósito. Vamos avançando naquilo que Deus tem para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Fique na presença do Senhor. Que essa semana seja para você abençoadíssima. Que possamos estar juntos novamente assim que Deus permitir. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a unção e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todos os homens, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Em nome de Jesus.